Deus abençoe a sua vida, pastor Donizete Pereira, Assembleia de Deus, Ministério Três Lagoas, aqui na cidade de Água Clara, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando já a lição de número 8 e toda essa lição nós aprendemos que é uma batalha, estamos assim no tópico central, né? Uma batalha espiritual. E a lição de número 8, ela diz com o tema: a nossa luta não é contra carne e sangue. Tá? O texto áureo está inserido no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade prática, por trás das aparências há uma batalha espiritual. Tá? E o ponto central, há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Nós temos que entender isso, que é uma batalha invisível contra a igreja, contra nossas vidas sucessivamente. E o tópico primeiro aqui da lição, a inclusão do tema no final da epístola. Então Paulo, ele vai no final da epístola, tomado pelo Espírito Santo, ele vai colocar essa inclusão do tema. Os 3 primeiros capítulos aqui do livro de Efésios, dos 6, são teológicos, já os 3 finais são práticos, a gente observa isso aí. E ele diz no subtópico primeiro, nos demais, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, a parte A. O que ele quer dizer com isso? Essa palavra é empregada também 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quanto aos mais irmãos. É empregado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, finalmente, irmãos. É empregada também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, no demais, irmãos. Qual a diferença disso aí, pastor? A ideia aqui que Paulo está empregando, ele está dizendo isso, ó, daqui para frente o conflito é contínuo. A nossa batalha, eu quero dizer para você, é todo dia, é contínuo, tá? A nossa batalha espiritual. E o número 2 do tópico primeiro, também em Efésios capítulo 6, versículo 10, a parte B, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A expressão força do seu poder, tá? É essa expressão, força do seu poder. Esta batalha sem Jesus jamais vamos vencer. Essa luta que você está passando, se eu te dizer, sem Jesus jamais você vai vencer. E a Bíblia diz, Jesus mesmo disse essas palavras, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. O poder provém para nossas vidas do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador, intercessor, aquele que nos fortalece, aqueles que não anda de lado, é o nosso socorro, é o Espírito Santo de Deus. E o número 3, o subtópico 3 do tópico primeiro, diz o emprego da figura de linguagem. Então Paulo está usando aqui uma figura de linguagem, tá? Então essas figuras, ela merece uma atenção especial, principalmente na área da hermenêutica. Efésios capítulo 6, versículo 12. Não temos que lutar, ele está dizendo aqui, ó, contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século. A esfera aqui principal é de uma atuação ampla e global. É uma esfera principal que nós vemos essa potestade, ele atua num campo de atuação global, tá? E Daniel capítulo 10, versículo 3, é um subsídio, você não vai achar isso aí na tua lição, versículo 13, a gente viu, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso lá no fim dessa lição também, sobre esse mesmo versículo. Daniel capítulo 10, versículo 13, Gabriel, ali Daniel vai fazer um propósito com Deus, 21 dias o anjo Gabriel se apresenta para ele, e a gente observa que ali nessa descida de Gabriel para entregar a bênção para Daniel, houve uma batalha
nos ares. Nos ares. Quando nós digamos nos ares, não é no céu, aonde está o trono de Deus. É nos ares. Nos ares. Então a gente observa ali que Gabriel, ele pede ajuda para Miguel, né? E Miguel vem, abre caminho, Miguel, o anjo guerreiro, e ali Gabriel chega e entrega a bênção para o seu filho. Nessa batalha demorou 21 dias. Se eu dizer algo para você, não vou sair aqui da lição, prossiga orando, prossiga pedindo, tá? Que talvez o mundo espiritual, a bênção já saiu do primeiro dia que você começou a pedir. Infelizmente não chegou, porque está tendo uma batalha espiritual. Simplesmente prossiga, que a tua vitória já vai chegar. O tópico 2 da revista, a dependência de Deus. Paulo expressa aqui uma metáfora militar para explicar o mundo espiritual. Nós sabemos que Paulo está preso aqui em Roma, é a primeira prisão dele, e Paulo, em algumas situações, ele era acorrentado com um soldado. É óbvio que Paulo, observando todo aquelas roupas de soldado, tudo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer essa metáfora. Ele pega capacete, e coloca como capacete da salvação. A espada do soldado, ele colocou como a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito. Então isso aí ele foi fazendo uma metáfora, pegando uma coisa natural e colocando no mundo espiritual. O tópico primeiro, o número 1 do subtópico 2, somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano sozinho pode enfrentar os demônios e sair vitorioso. Jamais. Nenhum ser humano jamais pode enfrentar uma hoste espiritual e sair vitorioso. Mas a Bíblia vai dizer, né, que diante de Jesus os demônios estremecem. Diante de Jesus os demônios estremecem. Isso aí é tão verdade que lá em Marcos capítulo 1, versículo 24, diz desse jeito: os demônios ali manifestou e falou para Jesus: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos. Olha o que eles estão dizendo para Jesus. Vieste destruir-nos? Bem sei que é santo de Deus. O próprio demônio ali incorporado numa pessoa, falando isso para Jesus, ali é o paralítico de Cafarnaum, essa é a história. Lá em Marcos também, capítulo 3, versículo 11, e os espíritos imundos, vendo Jesus, prostou-se diante dele e clamaram: tu és o Filho de Deus. Se eu abrir um parênteses aqui, se os demônios, quando viram Jesus aqui, eles clamaram, e eu não sei se você sabe, o clamor tem força. Se os demônios clamaram, quem diria eu e você como um mortal? Vamos continuar clamando o nome do Senhor. Não importa a situação, nós estamos aqui para clamar o nome do Senhor. Todo o poder está em Jesus. Todo o poder está em Jesus. Está registrado, mais um subsídio, você não vai encontrar aí, Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, já ali ressurreto, ressuscitado, ele expressa essa palavra: todo o poder foi me dado, todo o poder é no céu e na terra, é me dado esse poder. Então todo o poder no céu e na terra está sobre a pessoa de Jesus. Então quando acontecer alguma situação, talvez de manifestar um demônio, jamais você pode dizer é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? É em nome de Jesus, é no nome dele. Então nenhum ser humano tem poder para nada, nenhum pastor, nenhum apóstolo, ninguém. Nós temos o quê? A presença do Espírito Santo, e o nome de Jesus nós podemos usar, e Jesus faz a obra através de nossas vidas, tá? Então tudo que você fazer, oração, alguma situação, é em nome de Jesus, tá? Eu vejo alguns erros aí, as pessoas dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sim a bênção apostólica e quando vai batizar-se uma pessoa, tá bom? Estamos aprendendo, a aula está continuando, vamos lá então, tá? O subtópico, o tópico 2, na realidade,
Nós estamos no tópico 2, e o subtópico também é o 2, é o de número 2. O revestimento da completa armadura. Ele vai dizer aqui sobre o revestimento da completa armadura. Efésios capítulo 6, versículo 11, a parte A. Observação, não é vestir, tá? Eu fiz essa observação, é revestir. Porque tem muitas pessoas só vestido, tá? Um exemplo, a pessoa só foi regenerada, mas precisa de receber o batismo no Espírito Santo, aí é o revestimento de poder. A armadura, ela tem de ser completa, indica as armas de defesa e de ataque. Eu só estou atacando, você está defendendo? Então a armadura, ela tem que ser completa, tá? São armas de defesa e de ataque. Então, qual é essa observação que nós analisamos aqui? É lá em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Nós observamos, na realidade, todo o Velho Testamento, quando Deus ia usar uma pessoa, um servo, sempre iria acontecer o que eu vou falar para você agora. Antes daquela incumbência, isso é, antes Deus já tinha chamado Gideão, mas antes dele agir, chamar as pessoas, ir para a batalha, a Bíblia vai dizer, Juízes capítulo 6, versículo 34, que ele foi revestido do poder de Deus. Então a gente observa que o Espírito Santo é a primazia de tudo, ele tem que nos revestir para essa batalha. Também, não está em um subsídio que eu coloquei, Juízes capítulo 11, versículo 29, fala do nono juiz. O nono juiz é Jefté. A Bíblia vai dizer nesse versículo 11, 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então a gente observa que toda grande ação, ela vem com revestimento do Espírito Santo. Mesmo porque, deixa eu colocar aqui, no Velho Testamento, o Espírito Santo descia de tempo em tempo. Ele descia, fazia uma obra na vida da pessoa e depois ele subia. Mas não, nos nossos tempos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente observa que o Espírito Santo ele desceu, ele já veio para ficar. Ele está aqui conosco e é o nosso ajudador. Juízes 15, também, versículo 14, a gente observa que Sansão está ali amarrado. É uma das situações de Sansão, ele está todo amarrado, o próprio povo da época, amarrou ele com aquele monte de corda para entregar Sansão dos filisteus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se dele e aquelas cordas Sansão fez a fio. Então não é em Sansão, não é Sansão na realidade que fez tudo aquilo, era a força do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. É isso que nós estamos aprendendo nessa aula. O subtópico 3, do 2, o número 3 do tópico 2, os métodos do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, é a parte B, tá? Porque todos têm que fortalecer em Jesus. Por que todos têm que fortalecer em Jesus? Pelas astutas ciladas, isso quer dizer armadilha. Por causa disso que nós temos que fortalecer no Senhor. E a palavra aparece só uma vez, no Novo Testamento, está registrada lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz desse jeito, para que não sejamos mais meninos inconstantes, tendo-os em roda de todo o vento de doutrina. O que me chama a atenção? Paulo está dizendo assim, não sejamos mais meninos. Outra vez, criamos raízes. Nós, crente, você que está me ouvindo, você tem que ter raiz, tá? Quando vir um vento, que é o ataque do adversário, com raiz, eu vou te dizer algo. A planta, a árvore que tem raiz, pode acontecer um temporal de alguns galhos cair, de alguns frutos, ou praticamente todos, por causa de um temporal, cair tudo, quebrar alguns galhos. Mas a árvore que tem raiz, no outro ano, o galho volta, um galho novo, e ela continua produzindo, que é isso que Paulo está dizendo em Efésios, capítulo 4, versículo 14, para nós não sermos mais menino.
O Senhor Jesus dá pelo Espírito Santo todos os recursos para o crente vencer essas ciladas. Jesus dá, através do Espírito Santo, para nós todos, né, os recursos para nós vencermos essas ciladas. O conhecimento do inimigo é uma poderosa arma. Deixa eu te dizer algo aqui. Ninguém combate com alguém que não conhece. Então você, eu, nós temos que conhecer quem é o adversário. Isso aí está soando aqui na minha mente, o discernimento. Por que que muitos estão aí enrolados? Porque está sem o discernimento. Então, o conhecimento do inimigo, você ter o discernimento, você vai ver se o diabo está usando uma pessoa, que situação que ela está usando ou não. Então nós temos que conhecer o nosso adversário. Amém? Estamos em aula, eu acho que agora merece uma glorificação para o nome do Senhor. Tá? Subtópico 3. Tá? Contra os poderes das trevas. Subtópico 3, contra os poderes das trevas. E o número 1, o tópico 1 do subtópico 3, carne e sangue. É uma luta interna de cada um. É verdade, hein? Isso aí, Romanos capítulo 7, um subsídio aí, que não está na lição. Capítulo 7, versículo 18. Paulo, ele entendeu isso, ele vai dizer a seguinte frase: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O que o diabo vai sempre fazer? Você cair na carne, andar na carne, tomar decisão na carne e analisar tudo na carne. Romanos também, capítulo 8, versículo 6, a inclinação da carne é morte. Isso Paulo está dizendo, não é morte do corpo. Ele está dizendo a inclinação da carne é morte espiritual. Nós analisamos, né, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 e 10, que depois que tinha acontecido a caída do homem, Deus desce lá no jardim e fala, onde estás? Né? E Adão vai dizer assim, ouvi a tua voz e temi, porque ele já tinha caído em pecado, ele estava carnal, então ele sentiu isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Então é uma luta constante dentro de nós. Por isso que eu quero te convidar a participar de estudos bíblicos, a fortalecer na palavra, que enquanto está acontecendo isso, nós estamos fortalecendo o nosso espírito, E muitos não vigiam sobre isso aí, então é vulnerável em algumas ciladas do adversário. Deus abençoe, estamos prosseguindo, hein? Número 2, o subtópico 2 do tópico 3, os principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12 é a parte B. Né? Essa palavra aparece 10 vezes no Novo Testamento. O principados, eu quero que você entenda isso. Principados é archar. Essa palavra archar no grego significa primazia, poder. E a palavra, tá? Potestade no grego, ela significa exousiai. Exousiai. Exousiai é essa palavra no grego, que significa liberdade de agir, tá? Então, juntando essas duas palavras, essas palavras são empregadas, essas duas palavras, principados e potestades, que significa primazia de poder, que é principados, e potestades, que significa liberdade de agir. Essas palavras são empregadas a anjos, demônios, governos, autoridades nas esferas, nas duas, espiritual e terrestre. Então nós temos que entender isso, que essas palavras são indicadas tanto na área espiritual como na terrestre. Estamos em aula, estamos aí quase no fim. Mas o tópico 3, do subtópico 3, os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12, é a parte B. Contra os principados das trevas deste século. Príncipe, o termo grego mais usado é archon, tá? É o termo grego mais usado aqui para a palavra príncipe.
tá? E aparece aí 37 vezes no Novo Testamento, e traduzida, essa palavra príncipe, ela pode ser traduzida também como governo ou governador. Registrado em Mateus capítulo 12, versículo 24, olha o que diz: Beelzebul, o príncipe dos demônios, tá? E lá em João, também capítulo 12, Evangelho, versículo 31, a Bíblia vai dizer que ele é o príncipe das trevas deste século. E lá em João, também capítulo 14, versículo 30, se aproxima o príncipe deste mundo. Estamos analisando aí a palavra príncipe. João também, capítulo 16, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós estamos analisando que a palavra príncipe, Paulo está se referindo não só ao próprio Satanás, mas às hostes dominantes do mundo das trevas. Então, não só a Satanás, mas todas as hostes dominantes no mundo das trevas. Tá? Indo para o fim, o subtópico 4 do tópico 3, os lugares celestiais. Efésios, capítulo 12, eu coloquei aqui a C, que ele dividiu, né? É a parte C, 6, né? Na realidade, Efésios 6, versículo 12, a parte é C, tá? Estamos em aula, Deus abençoa a sua vida e que o Espírito Santo continua te abençoando. Como podem essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Agora o negócio, né? Como que pode, né? Essas hostes estar na região celestial, sendo que foram expulsos. Eu quero que você entenda isso. Você entendeu que aonde é o trono de Deus, aonde que está o trono, tá, de Deus. Isaías capítulo 6, ele vê isso, ele vê alto e sublime trono. Então, o diabo com seus anjos, a terceira parte estudamos sobre isso, ele foi expulso daquele lugar, da onde ali é o trono de Deus. Então ele foi expulso de lá, ele não está na terra, ele está entre o trono e a terra. É isso que você tem que entender. Então por isso que ele está na potestade do ar. Vou reforçar isso aqui para que o Espírito Santo venha fazer nós entendermos isso aqui. Jó, capítulo 1, subsídio aí, não está na lição, subsídio que eu trouxe para nós entendermos isso, é melhor. Jó, capítulo 1, versículo 7, olha que o Senhor diz, né? Deus ali está ali observando os anjos em um dos lugares dos céus. Presta atenção, que eu quero reforçar isso, que Paulo, quando ele é arrebatado, ele fala desse ao céu, né? Lá em Coríntios, ele fala desse jeito: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Então nós subjulgamos que tem o segundo e o primeiro, tá, céu. Tá, vamos entender isso melhor? O primeiro céu é o atmosférico. O segundo céu é onde estão os planetas, todos os planetas. E o terceiro céu é onde que está o trono de Deus, é onde Paulo foi levado para lá. Então, o diabo ele foi expulso do terceiro céu, tá? E lá ele não vai mais. Mas de tempo em tempo, entendemos isso, que Deus ele desloca para onde ele quiser. E quem sabe, né, uma dessas deslocamentos, acontece o episódio registrado em Jó, capítulo 1, versículo 7, diz, o Senhor faz uma pergunta para ele: de onde vens? Deus faz essa pergunta para ele. Ele vai responder: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Entendemos isso, né? Que a potestade do ar está rodeando a terra. Eu mencionei já lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, né? Eu mencionei que eu ia trazer isso agora para o fim. Nós entendemos isso também naquela batalha espiritual, né? Do anjo Gabriel que acionou Miguel. Isso aí foi nos ares. Então isso quer dizer que quando Daniel começou a orar, o próprio Gabriel fala assim para ele: ó, desde o primeiro dia que você se inclinou a orar, saiu a ordem do céu. Isso quer dizer, o primeiro dia que Daniel começou a orar, Gabriel já vinha vindo, mas ele foi barrado
na potestade do ar. Entenda isso. Aí Gabriel, como é um anjo assim, mensageiro, não é um anjo guerreiro, teve que voltar e chamou Miguel, e Miguel abriu essa potestade do ar para que a bênção chegasse até Daniel, que demorou 21 dias disso acontecer. Tá? E Paulo também vai dizer em Efésios, capítulo 6, versículo 12, lugares celestiais. Tá? Então é lugares celestiais, não aonde está o trono de Deus. Tá bom? Eu quero que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu espero que Deus deu aí para dar, principalmente nesse tópico, nesse último subtópico 4, deu para dar uma clareada aí na nossa mente sobre potestade do ar. Tá? Então o que nós vamos concluir, tá? Esta lição, que aprendemos que existem né, diferentes classes de espírito. Nós aprendemos sobre isso. O universo é um campo de batalha. O universo é um campo de batalha. Não somente com pessoas, mas também com forças espirituais. Então a nossa luta não é só com pessoas, mas com forças espirituais que se opõem contra a igreja, contra o povo de Deus. Eu quero que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você aí nos prestigiar nesses comentários, e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo comentário. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau.